Fala, turma, tudo bem com vocês? Então, retomando aqui os nossos estudos sobre dimensionamento de peças de madeira, vamos ver hoje o dimensionamento de peças fletidas. Então, primeiramente, a gente vai ver a questão das peças submetidas à flexão simples. A primeira delas é a flexão simples reta, né? A mais comum. Para a gente entender a flexão reta simples, vamos imaginar aqui uma viga e essa viga aqui submetida a um carregamento qualquer. Tá? O que é que vai acontecer? A nossa viga ela vai se deformar, ou seja, ela vai fletir, tá? Até chegar ao seu momento fletor máximo. Então, se a gente fosse desenhar maior aqui a seção, veja, na parte de baixo, a gente está tendo tensões aqui, ó. Vamos imaginar aqui o eixo. Então, aqui a gente está tendo tensões de tração, tá? Que vai querer fissurar aqui a nossa peça. Já na fibra superior, a gente está tendo o inverso. A gente está tendo tensões de compressão. Isso aqui vai querer esmagar as fibras aqui, ó, na parte superior. Então, a flexão ela trabalha os dois esforços simultaneamente. Então, vamos ver o que fala a norma a respeito. A norma diz que no caso das solicitações de flexão, a gente precisa verificar as peças para o estado limite último e também para o estado limite de serviço. No estado limite último, é como eu falei para vocês, a gente verifica a questão das tensões de tração, que são nas fibras inferiores, né? No caso, dependendo de como está colocada a nossa peça, e também as nossas tensões de compressão, né? Que vão esmagar as nossas fibras. Já no estado limite de serviço, a gente verifica a questão das deformações, né? Que normalmente a gente chama de flecha. Ou seja, a gente tem aqui a nossa viga, ela vem aqui, sofre uma deformação. Essa deformação aqui, tá? Vou chamar de ρ aqui, ela é a nossa flecha. Isso aqui tem que ser verificado conforme os limites normativos, né? A gente vai estudar isso mais adiante quando a gente estiver vendo a questão do estado limite de serviço. Por enquanto, vamos focar no estado limite último. Então, voltando. No estado limite de serviço, a gente verifica as flechas, né? E também a questão das vibrações. Porque não adianta nada você construir uma estrutura, ela aguenta a solicitação do estado limite último, mas ela tem problemas de vibrações ou tem flechas excessivas. Esse tipo de situação ela causa desconforto para quem está usando e não é aceito pela norma. Então, aqui é só uma observação da norma. Ela fala que na flexão simples reta, o plano de carregamento coincide com um dos eixos de inércia da nossa seção, tá?
E a verificação no estado limite último, né, a nossa verificação de segurança, ela é dada por essas expressões aqui, que a gente até já conversou antes sobre elas. Aqui é a nossa tensão devido à compressão, né, onde nós temos o momento solicitante de cálculo, tá, dividido pelo nosso módulo de flexão. Como aqui a gente está vendo a questão da compressão, esse módulo aqui é o módulo de resistência à flexão na compressão. Então aqui nós comparamos com a resistência de cálculo à compressão, tá? Já o nosso módulo de resistência à flexão, ele é dado por essa expressão aqui que a gente já tinha visto, que é a inércia dividido pelo nosso y, né? No caso aqui, nós temos a seção, tá? Aqui nós temos a linha neutra. E o nosso y vai ser essa distância aqui, né? Aqui no caso é o YC, porque a gente está verificando uma compressão aqui. E aqui vai ser o nosso YT, que é quando a gente está verificando a tração. Percebam que as duas fórmulas são similares, né? O que está mudando aqui é a questão do módulo de resistência, né? E também da resistência de cálculo. Aqui, como a gente está verificando a tração, a gente compara com a resistência à tração de cálculo. E aqui, como verificamos a compressão, a gente compara com a resistência à compressão de cálculo. Ambas paralelas, né? Então, aqui é uma observação da norma. Ele fala que para adotar o vão teórico L, nós devemos escolher o menor dos seguintes valores. Aí ele fala que o L, no caso, o L, que é o nosso vão, aqui, imagine aqui a viga, então o comprimento dessa viga aqui, esse L, ele tem que ser menor ou igual à distância entre eixos aqui dos apoios. Imagina aqui que a gente tem uma coluna aqui. Então, esse L vai ser a distância entre esses eixos, tá? Ou vai ser o próprio vão livre, não é? O vão total, acrescido da altura da seção, né? E aí ele fala que não considerar acréscimo maior do que 10 centímetros. Tá? Aqui é só uma representação de como se dá a nossa flexão, né? Como eu falei, na parte superior acontecem as tensões de tração e na parte inferior as tensões de compressão e na parte inferior as tensões de tração, tá? Esse aqui é aquela observação que fala que é o plano onde ocorre o momento, tá? E aqui a representação do nosso y, né? Então aqui, para a gente ver na prática como funciona a questão da flexão, no caso a flexão simples reta, a gente tem esse pequeno problema aqui. Ele fala o seguinte: ele pede para calcular a altura necessária da viga, ou seja, o nosso H, para uma seção cuja largura é de 6 centímetros e que está submetida a um carregamento permanente uniforme distribuído de 82 decanewtons por metro e uma carga concentrada permanente de 160 decanewtons no meio do vão, né? No meio do vão de 5,80, conforme a figura. Aí ele fala que a madeira é serrada, que é folhosa C40 e a classe de umidade é 3. Então, aqui está o nosso esquema exostático, aqui é a representação da nossa seção. Então, vamos ver como é que a gente calcula isso. Então, primeiramente, a gente vê a questão da tensão resistente de cálculo. A gente calcula o nosso Kmod, até aqui
não temos nenhuma novidade, né? Acho que todos já sabem como eu calculo o CAMOD. Aqui, ele no caso aqui deu 0,38, né? Por que que no caso usou o 0,8? Porque ele falou que aqui trata-se de uma carga permanente, tá? Então, se vocês olharem lá na tabela, para a carga permanente, o CAMOD aqui é 0,6. Como ele falou que a classe de umidade é 3, então 0,8, e ele não falou a categoria, então dá 0,8 também. Então, o nosso CAMOD fica 0,38. Então, a gente joga na nossa expressão para descobrir a resistência de cálculo à compressão paralela. A gente acha esse valor de 109,71 decanewtons por centímetro quadrado, tá? Essa aqui ele já deu no problema, né? Que ele falou que é C40, folhosa. E aqui eu fiz apenas por uma questão de comparativo, calcular a nossa tensão de tração. Perceba que o valor dá bem próximo mesmo da compressão. Tanto é que em alguns casos a norma diz que a gente pode simplesmente, né, igualar, né? Dependendo da situação, a gente pode igualar os dois. Mas aqui, por questão didática, eu preferi calcular. Então, já temos a nossa tensão resistente. Agora vamos calcular os esforços atuantes. A gente tem uma viga, né? Opa, deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui também. Então, aqui a gente tem a nossa viga, né? Ela tá submetida aqui a um carregamento distribuído e tem também uma carga pontual no meio do vão. Então, para a nossa carga pontual, né? Para a nossa carga pontual, a gente faz P vezes L dividido por 4. No caso aqui, a gente já está encontrando o valor de cálculo. Então, para achar o valor de cálculo, a gente já coloca aqui o 1,4. Então, feita a nossa conta, a gente acha o valor de 32.480 decanewtons por vezes centímetros. Agora a gente vai para a nossa carga distribuída, que é o nosso QL 2/8. A mesma coisa aqui, como eu quero achar o valor de cálculo, já que a gente, nas nossas combinações, a gente só tem uma carga permanente, só temos cargas permanentes, né? Não temos cargas, mais cargas variáveis, então a gente já pode jogar aqui 1,4. Então, feita a nossa conta, achamos o valor de 48.273,4 decanewtons centímetros. Então, o nosso momento de cálculo é o somatório das duas cargas, né? Que dá o valor de 80.753,4 decanewtons centímetros. Feito isso, a gente já pode calcular a nossa tensão atuante. A nossa tensão atuante, ela é conforme a nossa expressão, ela pode ser escrita assim também, né? O nosso momento de cálculo dividido pelo nosso W. Só que a gente sabe que o nosso W, né, é a nossa inércia dividido por Y. Então aqui é apenas uma questão de substituição. A expressão fica dessa maneira. Então a gente escreve assim, já que a gente não tem o valor de H que a gente precisa para achar, para calcular o nosso Y, né? Então a nossa expressão vai ficar resumida assim: 86.000
80.753,4 dividido por H sobre 2, né? E aqui a gente faz a nossa condição de segurança. Então, como eu falei para vocês, como a gente pode igualar aqui a nossa compressão com a nossa tração, tá? Já que se trata de uma seção retangular e tal, que a linha neutra, no caso, vai coincidir com o centro geométrico da nossa peça. Então, a nossa tensão de compressão vai ser praticamente a mesma tensão de tração. Então, a gente faz a condição de segurança, né? No caso aqui, a gente pode fazer somente a de compressão, já que a de tração vai dar bem parecido. Então, comparando aqui o que a gente achou no slide aqui anterior, a nossa tensão devido ao momento, né? Ela tem que ser menor ou igual à nossa resistência, que a gente já tinha calculado. Então, comparando isso, a gente isola o nosso H, então a gente tem um H que tem que ser maior ou igual a 27,13 centímetros. Portanto, aqui a gente pode adotar um valor de H igual a 28 centímetros, já que esse tipo de medida é meio impraticável numa obra, né? Então, agora a gente vai ver sobre a flexão simples do tipo oblíqua, tá? Ela é similar em alguns aspectos à nossa flexão simples reta, porém a condição de segurança ela é verificada por uma expressão um pouquinho mais complexa, que é essas duas que vocês estão vendo aqui. Então vamos tentar entender. A primeira parte aqui, nós temos a tensão devido ao momento de cálculo na direção x, dividido pela nossa resistência de cálculo, mais um km, que é um coeficiente que leva em conta o tipo da nossa seção, se ela é retangular, se ela é uma seção T, se ela é uma seção caixão, entre outras. Então, aqui no caso, esse km está multiplicando a tensão devido ao momento em y dividido pela resistência de cálculo. Isso tudo tem que ser menor ou igual a 1. Perceba que aqui na primeira expressão o km está multiplicando minha tensão do momento na direção y, e aqui o km está multiplicando a tensão devido ao momento de cálculo na direção x, tá? Então, a norma fala que para o nosso km aqui, quando for uma seção retangular, ele tem um valor de 0,5, e para as nossas demais seções a gente considera o km igual a 1, tá? Então, aqui foi o que eu expliquei para vocês. Aqui é o componente de flexão atuante segundo as direções, né? Aqui vai ser as nossas resistências de cálculo correspondente à nossa borda verificada, e aqui é o coeficiente de correção conforme a geometria, né? Eu falei para vocês que se é seção retangular, 0,5, se é outras seções, é 0,1. Então, aqui é um exemplo bem simples, prático, para a gente ver como é que funciona essa questão da flexão oblíqua. Então, aqui ele pede para dimensionar uma terça que está submetida a um carregamento de longa duração, uniformemente distribuído de 75 decanewtons. Aqui a figura não está correspondendo, tá? Aqui é 75. E uma carga... Opa, perdão. O professor errou aqui. Então, a carga é 75, que é essa distribuída aqui. E faltou colocar.
e uma carga pontual de 90 decanewtons no meio do vão. Então ele fala que se trata de uma folhosa C40 e classe de umidade 1. Aqui é o esquema lateral aqui da nossa teça, né? Aqui perceba que o ângulo que ela está inclinada é de 25 graus. E ele quer saber qual é a seção, né? Ele diz que o vão aqui é 4 metros, mas ele não diz nem quem é B e nem quem é H. Então a gente precisa dimensionar isso aqui e ver se ela atende. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente calcula a nossa tensão de cálculo, né? A tensão resistente. Esse K-mod aqui, ele falou que é longa duração, então 0,7, classe de umidade 1, então, portanto, K-mod 2 igual a 1. E ele não especificou a categoria, então 0,8. Então a gente acha que o valor de 0,56. Aqui a gente calcula a nossa tensão de compressão, né? Bastante simples, acho que todos já sabem fazer. Ele falou que aqui é uma C40, então aqui está a nossa resistência. Então aqui faltou o sinal de igual, tá, pessoal? Aqui, ó. Isso tudo deu igual a 240 decanewtons por centímetro quadrado. Aqui eu fiz por uma questão didática para a gente comparar a diferença das tensões, né? Aqui deu um pouquinho diferente, né? Já que a gente está calculando ela no caso a gente está calculando a simples oblíqua. Deu um pouquinho diferente, mas ainda assim o valor está bem próximo. Ó. Veja, 242 e aqui 240, tá? Então, agora a gente calcula os nossos esforços atuantes, é bem parecido com o que a gente fez anteriormente. Porém, aqui a gente não vai calcular já com o valor de cálculo, né? A gente não vai multiplicar aqui por 1,4, porque a gente vai decompor em x e y. Então, é melhor a gente fazer isso mais lá na frente. Então, a gente calcula a carga pura aqui. Então aqui para pontual a gente faz PL sobre 4 e a gente acha que 90.000 decanewtons vezes centímetros, tá? A gente faz a mesma para a nossa carga concentrada. Só lembrando que aqui a gente converteu para centímetros, né? Então lá estava por metro, então aqui ficou 0,75. Então calculando isso aqui, a gente acha 15.000 decanewtons centímetros, né? Que é a devida distribuída. Só um detalhe que faltou dizer aqui. Aqui é a nossa carga acidental, né? Que é a variável. E aqui é a nossa carga permanente, que é a carga G. Tá? Agora a gente decompõe esses esforços, né? Na direção X e Y. É bem simples. Primeiramente a gente faz com a carga acidental, né? A gente pega o nosso momento, né, que é o mq, faz cosseno de 25 e aí a gente acha o valor aqui de 81,56,77 decanewtons centímetros. A mesma coisa a gente faz na direção y, a gente multiplica pelo seno de 25 e a gente vai achar aqui 33.803,56 decanewtons. A gente faz a mesma coisa aqui para a nossa carga permanente, não é? Nenhuma novidade. Em x a gente multiplica pelo cosseno e y pelo seno. E a gente vai achar esses valores aqui, tá? E aí sim, a gente faz a nossa combinação. Primeiro a gente faz a combinação na direção x, né? Como vê, a gente só tem uma permanente e uma variável, então vai ficar tudo 1,4. Então, calculando aqui na nossa direção x, a gente acha esse valor aqui, de 30.451,94. E a gente faz a mesma coisa aqui na direção y. E a gente chega nesse valor de 12.799,96. Aqui chega ao ponto que a gente precisa estipular a nossa seção, já que ele falou que a seção aqui é B e H.
Então, mas só que como são desconhecidas, né, o nosso B e H, a gente precisa adotar um valor para a gente poder verificar se atende ou não. Então, no caso aqui, a gente adotou uma seção de 8 por 12. Então, a gente calcula a inércia nas duas direções aqui. Então, eu achei o valor na direção X, achei o meu valor na direção Y, tá? Aí sim a gente joga aqui na nossa fórmula de tensão. Primeiro na direção X, a gente vai achar o valor de 158,60, tá? decanewtons por centímetro quadrado. E em Y a gente acha o valor de 100 decanewtons por centímetro quadrado. A nossa seção trata-se de uma seção retangular, então a norma diz que o km vai ser 0,5. E a gente faz a verificação nas duas expressões. Aqui a gente verificou na primeira expressão, onde a gente reduz aqui 50% da tensão dividido pela resistência na direção Y. A gente acha o valor de 0,58, que é 0,57, que é menor do que 1. E aqui está reduzindo na direção X e a gente acha um valor de 0,75, que é menor do que 1. Então, portanto, a nossa seção ela atende perfeitamente os critérios de segurança. Se a gente fosse continuar esse cálculo aqui, a gente deveria verificar a questão dos estados limites últimos, né? Verificar a questão da vibração e das nossas flechas. Mas a gente vai estudar isso mais adiante. Aqui no caso é só para a gente verificar como a gente aplica essas equações no caso da flexão simples reta e da flexão simples oblíqua. Então, como eu disse, a nossa seção aí ela está atendendo. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a atenção de todos e eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Então, valeu!